Imagine atravessar continentes, ou mesmo galáxias, sem dar um único passo. O teletransporte, por décadas visto como pura ficção científica, hoje começa a ganhar contornos reais na fronteira da física moderna. Neste vídeo, você vai entender as abordagens estudadas hoje, como o teletransporte quântico, a reconstrução molecular e até os buracos de minhoca. O que é realidade científica? O que é apenas ficção? Fica com a gente até o final para saber o que a ciência diz a respeito. Na definição popular, o teletransporte é o deslocamento instantâneo de um objeto ou ser de um ponto a outro, sem atravessar fisicamente o espaço intermediário. Mas, para a ciência contemporânea, a questão é muito mais complexa e profunda. Nos moldes clássicos, imaginamos o transporte físico instantâneo, escanear um objeto, desmontá-lo em átomos e reconstruí-lo no destino como se nada tivesse acontecido. No entanto, para a física moderna, os conceitos hoje em estudo correspondem a duas possibilidades distintas: o transporte de matéria ou o transporte de informação. No transporte de matéria, exatamente o mesmo objeto seria transferido e chegaria ao destino, preservando sua identidade física original. Já no transporte de informação, o objeto seria completamente copiado e reconstruído no destino a partir de matéria-prima local. Essa diferença gera implicações profundas, técnicas, filosóficas, éticas e até religiosas. Antes de seguir para as distinções, já deixe o seu like e siga com a gente para desvendar as tecnologias por trás do teletransporte. Quando se fala em teletransporte hoje, o mais próximo que a ciência conseguiu de fato é o teletransporte quântico. Alguns experimentos já comprovaram que ele é possível, embora de forma muito diferente da ficção científica tradicional. No caso do teletransporte quântico, o processo ocorre sem a transferência de matéria física. O conceito nasce do fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico, uma ligação misteriosa entre partículas, em que o estado de uma está diretamente conectado ao estado da outra, independente da distância que as separa. Veja como funciona. Dois átomos, ou fótons, são preparados para ficarem entrelaçados quanticamente. Um dos átomos fica com o emissor e o outro com o receptor, mesmo a quilômetros de distância. A informação do objeto ou partícula original é medida e transferida para o receptor, usando tanto o entrelaçamento quanto uma comunicação clássica complementar. O objeto original perde seu estado inicial e é destruído, enquanto uma cópia quântica aparece instantaneamente no destino. Instituições de peso já realizaram um teletransporte de estados quânticos. A IBM e a Universidade de Delft, nos Países Baixos, teletransportaram qubits entre chips de computador separados por milímetros. Já o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, nos Estados Unidos, transportou estados de íons com níveis impressionantes de fidelidade. Em um dos experimentos mais marcantes, em 2017, Jian Weipan e sua equipe na China teletransportaram fótons entre a Terra e o satélite Mícios, a mais de 1.200 quilômetros de distância, estabelecendo o recorde atual para o teletransporte quântico. Enquanto o teletransporte quântico parece restrito à informação quântica, a abordagem da reconstrução molecular sonha em ir além. Copiar, átomo por átomo, a composição de um objeto, ou de um ser humano, para então reconstruí-lo em outro local. Sendo assim, a reconstrução molecular também é classificada como transporte de informação, e não de matéria. E como seria feito? Um scanner avançadíssimo, baseado em tecnologias ainda hipotéticas, analisaria todas as posições, estados quânticos, spins e ligações químicas de cada átomo do corpo, em escala subatômica. Essa informação completa seria codificada em um formato transmissível e enviada até o destino, através de uma conexão física ou via comunicação de dados de altíssima densidade. No local de destino,
Um impressor molecular de altíssima precisão organizaria átomos básicos para construir um objeto idêntico ao original, átomo por átomo, molécula por molécula. Para que o processo fosse bem sucedido, seria necessário garantir que cada ligação química e cada microestrutura fosse reproduzida exatamente como no original. Então, qual seria a implicação real dessas técnicas, o teletransporte quântico e a reconstrução molecular, quando aplicadas ao caso mais desafiador de todos, o teletransporte de seres humanos? É isso que você vai descobrir no próximo capítulo. Siga com a gente. Agora, uma pergunta. Você percebeu as implicações dessas duas abordagens quando aplicadas a seres humanos? Nenhuma delas transfere matéria, e ambas envolvem a destruição do objeto original na origem. Enquanto, no teletransporte quântico, seria necessário que existisse no destino um clone pronto, preparado para receber todos os estados quânticos do corpo original. No caso da reconstrução molecular, essa cópia seria impressa ao longo do processo. Portanto, fisicamente, podemos afirmar que no destino, o resultado seria um clone, uma cópia perfeita, idêntica ao original em nível atômico ou quântico. A dúvida que fica é: ainda poderíamos dizer se tratar da mesma pessoa? E o que dizer da consciência e da alma? Se copiar a informação atômica e replicá-la no destino é insuficiente, por que não dobrar o próprio espaço? É aqui que entram os buracos de minhoca, previstos pela teoria da relatividade geral de Einstein. Um buraco de minhoca seria, teoricamente, uma ponte conectando dois pontos distantes do espaço-tempo, permitindo atravessar grandes distâncias de forma instantânea. E como isso funcionaria? Um buraco de minhoca seria criado conectando dois pontos distantes no espaço-tempo. Uma das bocas do buraco seria estabilizada e mantida aberta usando matéria exótica, uma substância hipotética com propriedades antigravitacionais. O viajante entraria de um lado do buraco, cruzaria o túnel e emergiria no outro lado, em outro ponto de destino. Em teoria, o tempo de viagem seria zero para o viajante, independentemente da distância no espaço normal. Em vez de transportar corpos, a tecnologia parece apontar para avanços mais acessíveis. Por exemplo, realidade mista e telepresença avançada, projetando avatares físicos ou holográficos que representem pessoas remotamente. Comunicação quântica instantânea, onde, graças ao entrelaçamento quântico, sistemas de informação ultra seguros poderiam substituir parte da necessidade de deslocamento físico. O mundo entende que, embora o teletransporte humano ainda esteja muito distante, dominar a transferência de informação de forma inviolável é uma nova corrida contra o tempo e contra os concorrentes. E quem vencer terá uma vantagem colossal. O futuro do teletransporte é tão estrategicamente valorizado que governos investem pesadamente em suas formas mais práticas. Hoje, a China lidera em orçamento e infraestrutura voltados para experimentos de teletransporte quântico e redes de comunicação seguras. Ela detém o recorde atual em distância, 1.200 quilômetros. Nos Estados Unidos, há grandes financiamentos para instituições como a IBM, Caltech, MIT e NASA, com foco em aplicações futuras do teletransporte quântico na segurança nacional e espacial. Enquanto isso, na Europa, projetos como o Quantum Internet Alliance buscam criar um ecossistema de comunicação entrelaçada, que na prática será uma espécie de pré-teletransporte de dados. De forma objetiva, o veredito é que, no estado atual da tecnologia, o teletransporte humano, como vimos em Star Trek, ainda não está no horizonte visível. Ainda assim, governos e instituições seguem investindo em teletransporte, porque mesmo o uso alternativo nas telecomunicações já teria um impacto gigantesco no modo de vida e comunicação humanos. E você? O que achou desse vídeo? Foi um balde de água fria, não é mesmo?
Comente o que achou, se concorda ou discorda. Eu sei como é. O teletransporte é um dos grandes fascínios para quem é louco por tecnologia, mas hoje ainda está muito distante da realidade que os filmes nos apresentam. Mas a inventividade humana existe para isso. Imaginar, estudar e transformar o impossível em possível. O impossível na ciência existe para isso, para ser desafiado. Se gostou do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscreve para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Te aguardo no próximo vídeo.